Ó, a gente começou a falar e os caras já até subiu a audiência. Mano, Na vocês verdade, são isqueirinho, viu? O que eu quero propor aqui? Uma camisa Series do Itinho e uma camisa Series do Jorlan, pra gente ver quem vende tem mais fã. mais. Exato, eu não sabia isso aí, ó. De quê? Uma camiseta com a sua assinatura no seu estilo e uma camiseta com a assinatura do Jorlan no estilo do Jorlan. A sua vai ser jogou onde? E a do Jorlan vai ser... A minha vai... boa, E a do Jorlan vai ser qual? boa. Seleção brasileira. Agora, velho, foi desproporcional. Tá ligado? Foi desproporcional. Não tinha como a gente não falar pelo menos um pouco sobre isso, mas foi completamente desproporcional. Eu gravei um vídeo falando sobre jogo onde, foi de boa, não tinha porquê. Ah, sim. Tá ligado? Sim. E aí, É legal falar sobre. foi exibido o print de eu sendo um cara legal com ele e ele não sendo legal comigo, porque ele nem respondeu. Ele esperava que eu mantivesse a minha palavra de não vou falar mais dele, sendo que ele nem sequer mandou um ok, um valeu. E da parada lá do sonho, quantas vezes a gente já falou aqui? Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho sonhos lúcidos. E eu tenho até aqui, eu tava na Bahia quando eu tive um sonho com o meu pastor. E no sonho eu tinha que carregar ele tava com a dor no pé esquerdo. Eu mandei mensagem e ele falou assim, nossa, Itinho, tomei remédio agora, meu pé esquerdo, não tô aguentando andar se eu não tomar medicação, tá doendo muito e tal. Já aconteceu de eu sonhar coisas e, mano, bater certinho. Aí você tem um sonho falando assim, ó, eu falando pra ele, ó, não vou mais falar de você, vou deixar você na sua e tal. Eu pensei, mano, às vezes tem gente que tá isso aqui pra se matar, ó. Basta uma palavra. Isso mesmo, isso é verdade. E às vezes uma palavra sua faz com que alguém possa tirar, né, fazer merda. Por isso que eu falei, não vou falar mais, porque vai que ali era um aviso, ó, não fala mais desse cara, porque às vezes o cara tá por um triz. Eu me preocupei. Tá ligado? Sim. Por isso que eu mandei essa parada aí. E por que eu mandei essa parada? Porque já aconteceu comigo de eu falar pra pessoa assim, cara, tive um sonho com você, e a pessoa, não, como assim? O que foi que aconteceu? Como foi? E eu falei, a pessoa, poxa, irmão, você tá brincando. E já tive sonho da pessoa falando, não, você tá brincando. De coisa, de ver mesmo o bagulho que aconteceu, tá ligado? Eu sou meio... No mundo espiritual, você é um pouco mais, você acessa um pouco mais o espiritual. Tem gente que me chama de sensitivo, outros falam, não, é porque seus orixá quer você de todo jeito. Já teve pessoa falando assim, cara, você tem que ir pro terreiro. E eu falo, cara, meu terreiro é a igreja. Então, assim, eu sou bem sensível com a parada do mundo espiritual. Tanto de eu ter essas paradas, quanto de pessoas virem. 2 vezes que minha moto bateu o motor. Nas 2, a pessoa chegou assim pra mim e falou assim, ô, sonhei com sua moto batendo no motor. E eu não liguei na primeira vez. E no mesmo dia bateu o motor, mano. No mesmo dia. Não foi no dia seguinte, um mês... Não, foi tipo assim, a pessoa sonhei com essa moto batendo no motor. Eu não liguei. No mesmo dia bateu o motor. Passou um ano e pouquinho. O Watson até me emprestou a moto dele. Lembra, Watson? Outra pessoa chegou assim pra mim e falou assim, ó, sonhei com... Deus falando pra eu te avisar pra você trocar o óleo da moto que ia bater o motor. Cara, não liguei também. Até me preocupei, falei, não, vou, mas que nada, quando eu tava chegando em casa, a moto trancou o motor. Eu falei, é brincadeira um bagulho desse. Então, assim, eu levo o sonho muito a sério, mano, tá ligado? Um dia desse aí, eu sonhei com eu nu por alguns segundos. Isso, normalmente, é vergonha que você passa, tá ligado? E aí, do nada, foi lá acontecer algo que eu não gostei. Entendeu? Então, assim, eu sou muito preocupado com essa parada de sonho do lado do mundo espiritual, que é muito mais igual, por exemplo, pra mim, o mundo espiritual é o que puxa você pra ser melhor. Tem que puxar você pra ser melhor. Eu tenho um amigo, eu sou evangélico, mas eu consigo sentar com um banda, com um cara, já fiz debate com que banda, já podcast, justamente por conta desse meu lado espiritual, tá ligado? Sensitinho Lima. Já teve, por exemplo, o Gorila. O Gorila, teve uma vez que ele... Não, porque eu sou meio agnóstico, não sei o quê. Hoje o Gorila já fala bastante de Deus. Eu tô vendo ele falando bastante. Não, porque... o que não era muito antigamente. E aí eu lembro que eu contei as minhas experiências uma vez pro Gorila e ele falou assim, mano, é que isso aí é foda que você viveu, né? Então assim, eu já vivi fatos bem interessantes, inclusive com a Bruna. Tá ligado? Aí, você tem um sonho, eu pensei, porra, isso aqui pode ser um alerta pro cara que tá querendo se matar e depois eu vou ficar com a consciência pesada, tá ligado? Teve até um cara do nosso meio que eu e ele era tretado, eu falei com o Gorgonoide sobre ele esses dias. Que era o Luiz Bike, você chegou a conhecer? Sim, o Luiz Bike? Conheço, Pronto. Mas eu nem lembro o cara dele, mas eu lembro que dele. Cara, o Bike, e todas as minhas tretas é assim, mano, é sempre, na maioria das vezes, com o Correia, eu vou até falar o que eu falei que eu ia falar,
Porque eu saí de casa falando que eu ia falar isso. Com o Correia, eu fui desproporcional. Eu acho que ele vacilou comigo, continuo achando que ele vacilou, mas eu fiquei pegando no pé do cara. Eu exagerei. Fiquei forçando um pouco ali, porque eu tava chateado, ainda tô chateado. Sim. Fiquei Na bem verdade, todos nós Isso. aqui, né? Mas eu dei uma exagerada na parada do Correia, não vou mentir. Volto atrás e falo, não, eu dei... Primeira oportunidade eu ia lá cutucar o Correia. Primeira oportunidade eu ia lá cutucar o Correia e fui... alguma coisa. Mas do Jorlan foi o oposto. Pareceu até que foi tipo assim, ó, justiça. Eu fui desproporcional com o Correia, aí o Jorlan foi desproporcional comigo, tá ligado? Tanto que eu até fiz aquele vídeo e depois falei, cara, não vou mais falar realmente, deixa esse bagulho pra lá, né? Então, por isso que rolou a parada do sonho. Eu sou preocupado com as pessoas, só que pelo que eu pude perceber, isso também foi um aprendizado. Ninguém tá nem aí com ninguém, Isso é um fato. tá ligado? No dia que acontecer algo, no dia que o David partir dessa terra, poucos vão chorar. Sim, sim. Outros Vai vão tá estar lá tomando a notícias marombas. cerveja. Outros vão estar tomando uma e vai falar assim, caralho, o David morreu, cara. Caralho, mano, põe outro aqui pra mim. E foi, mano, põe um cigarro, me dá o cigarro. Não vai estar nem aí, cara. Então a maioria que bate no teu peito, te abraça, fala, você é foda, você é meu amigo, você é meu irmão, poucos vão te fortalecer. Igual, graças a Deus, sempre quando eu posso fortalecer alguém, eu me sinto bem, cara. Esses dias um amigo me procurou e falou assim, cara, desculpa te procurar. Já tinha um tempo que a gente não se falava. E ele falou assim, mano, desculpa te procurar só nesse momento agora. Eu falei, irmão, que bom que você me procurou agora, porque mostra que eu sou um local onde você sabe que você tem um amigo. Poderia acessar. Então, assim, pra mim é honra um bagulho desse daí, tá ligado? Então, assim, da parada igual do Jolan, pra mim tanto faz se não falar mais de mim, apesar de estar cutucando com indiretinha, deixa pra lá. Se não falar mais de mim, também não vou falar mais dele, a não ser que seja algo extremamente relevante, tá ligado? É uma coisa que precisa ficar nítido aqui, galera, que a gente fala sobre notícias maromba, mundo bodybuilding. E o Jorlan é um cara que ele é estrela nesse mundo. E a gente precisa comentar de você, Jorlan, né? Mas obviamente que sempre na educação, mantendo ali o que a gente pode manter de algo saudável. Só pra você ter ideia, que é bom que o Marquinho tá aqui na live. Teve uma situação minha e da Bruna que eu cheguei e falei pra ela assim, Bruna, uma situação aqui assim, assim, assado. Aí à noite eu fui e sonhei. Aí eu falei, Bruna, eu sonhei com bagulho, só que vai que foi porque eu fiquei com isso na cabeça. Mano, do nada o Marquinho mandou um áudio exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, pô, tio, eu tive um sonho aqui com você assim, assim, assado. E, cara, é que eu não vou falar coisa de bastidores, mas ele chegou pra... Cara, sabe o que é assim? Eu dizia assim, ó, Bruna, eu sonhei com eu e você andando de moto e a gente quebrando a cara. Aí o Marquinho, no dia seguinte, diga, caramba, tio, eu sonhei com você e a Bruna andando de carro e você chapava na parede e quebrava a cara. Eu falei assim, mano, não é normal. Por isso que eu sou um pouco mais voltado para esse lado espiritual. Pra mim, é vida real e espiritual andando junto. Que a gente é muito influenciado por anjos e demônios. Essa é a minha opinião, tá ligado? Sem dúvida. Mas pra concluir, Jorlan, te amamos. O Itinho, um pouquinho. Mas nós aqui, cara, te amamos. Tamo junto. Eu não. Entendeu? Que não existe... Tô bloqueado ainda lá, pô. Ó, desbloqueia o gato, cara. O gato é do Desbloqueia nosso aí, time. pô. Faz igual o Gogo. Não precisa bloquear mais não, deixa pra lá. Não, eu ainda vou tentar, Mas, ó, a gente também tem que definir os papéis aqui. O Itinho é um cara que vai ser comentarista aqui nosso. E ele não vai sair do nosso time, entende? Ô, E o Jorlan que é bom o que você cara falou que é o isso. atleta, que a gente sabe do que ele passou pra chegar ao que ele conquistou. Entendeu? Cada um tem E sua- cada um tem o seu papel aqui dentro da Sua Unifaca. importância. Que bom. E ele ganhou dinheiro como comentarista também, tá? Não como atleta. Ele mesmo já falou isso. O próprio Jorlan. Ele já falou assim, que na época em que ele competia, ele não ganhava nada. Então, como atleta, ele também não ganhou dinheiro. Ele ganhou dinheiro comentando sobre o esporte. E hoje ele ganha o dinheiro dele com as consultorias, com o IA, inclusive, com as consultorias e com os vídeos dele do YouTube, tá? Então, Mas hoje é com o trabalho dele, mas ele caminhou com comentários. Foi comentário do Ramon, foi com comentários de outras pessoas. E, cara, imagina, porque assim, eu recebi mensagens de fãs dele, né? Falando, você ganha dinheiro comentando sobre os outros. Imagina se o Jornal Nacional não pudesse mais noticiar, se os comentaristas do futebol não pudessem mais comentar, não ia mais poder ter o jornal da banca de jornal, não ia poder mais ter revista, porque ninguém ia poder mais comentar ou falar ou escrever sobre nada. A única coisa que as pessoas poderiam fazer é fazer. Só que se você faz e não tem quem mostre,
Sim. Ia ter que o filmmaker ser o bodybuilder, ia ter que quem tá assistindo ia ter que ser bodybuilder, porque senão ia ter que assistir assim, ó. Então, assim, cara, é um ecossistema, cara. Entendeu? Sim. É um ecossistema. E tem espaço para todo mundo. Um não diminui o outro. Exatamente. Assim como, por exemplo, ele tem um patrocínio dele bom, né? Acredito que seja muito bom. Que atletas hoje que estão em alta competindo, que estão, às vezes, numa ascensão gigantesca, não tem. Mas é justo ele ter? É. É, lógico que É mérito dele ter o salário dele, entendeu? Então, assim, não justifica. Eu apenas sou um comentarista e meu trabalho é comentar. E tem gente que fala assim, mas você fala mal de todo mundo. Falo mal de todo mundo, vírgula. Eu comento como você foi. Se você foi bem, eu comento que você foi bem. Se você foi mal, por exemplo, com o Ramon no Arnold, eu fui um dos poucos que não pesei demais. Falei só, perdeu, infelizmente não subiu bem, papapá. Já teve outros que escaralhou. Então, esse é o trabalho, comentar. Infelizmente é uma realidade.